sou a Rita Rubalo Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Agosto não foi um mês simpático para quem teve de encher os depósitos dos carros. E setembro também não foi muito agradável. Os preços dos combustíveis têm vindo a aumentar e muito se debate sobre os impostos associados aos mesmos. Desde o início de agosto que os preços dos combustíveis têm vindo a subir semana após semana. Segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, a 1 de agosto o preço médio da gasolina era de cerca de 1,80€ por litro e o do gasóleo de 1,63€. Agora, o preço médio da gasolina é de 1,85€ e o do gasóleo 1,80€. Em agosto, a subida acentuada dos preços dos combustíveis levou mesmo a inflação a subir novamente, depois de 9 meses em queda, fixando-se nos 3,7%, face a 3,1% em julho. E quem abastece com gasóleo sofreu mais com grandes aumentos, pois só esta semana o gasóleo registrou uma ligeira redução, de 1 cêntimo, o que acontece depois de ter registrado um aumento superior a 5 cêntimos na semana passada. Ainda assim, segundo os dados disponíveis já para esta segunda-feira, o gasóleo simples mais barato no país quase chegava a 1,70€. Por outro lado, o mais caro quase atinge os 2€ por litro. No caso da gasolina simples 95, a mais barata do país encontra-se perto de 1,75€ e a mais cara passa aos 2,10€. Mas por que é que o preço dos combustíveis tem estado a subir tanto? As razões para esta subida dos preços nas bombas de abastecimento são duas. Em primeiro lugar, o preço dos combustíveis é influenciado pelos preços da cotação internacional do petróleo e particularmente pelo preço dos refinados, aspectos que nem a população nem o governo conseguem controlar. E desde agosto, o petróleo de referência na Europa já subiu mais de $10 por barril, apesar de ter estado a cair nos últimos dias. A segunda razão já está do lado do executivo de António Costa. O governo retirou algumas das benesses que compensavam a subida das cotações do petróleo e deixavam no bolso dos contribuintes parte da receita do IVA que o Estado tem obtido a mais com as vendas de gasóleo e gasolina. Mas será possível reduzir os impostos? Os especialistas ouvidos pelo Expresso referem que sim, pois a tributação em Portugal do litro de gasóleo e da gasolina está acima dos mínimos impostos pela diretiva da União Europeia. A meio do mês, o Ministro das Finanças já tinha referido que os preços dos combustíveis iriam ser monitorizados devido aos recentes aumentos e que iria agir no sentido da proteção das famílias se fosse absolutamente necessário. E assim foi. Esta segunda-feira, o Governo anunciou a redução dos impostos cobrados nos combustíveis em 2 cêntimos por litro no gasóleo e 1 cêntimo por litro na gasolina. Em causa está a redução do ISP, que acaba por compensar a receita adicional de IVA. Assim, o Governo atuou de duas formas para mitigar os efeitos desta subida dos preços. Por um lado, cortou na componente base do ISP, por outro, congelou os aumentos que estavam previstos na taxa de carbono. Isto porque, desde maio, que o Governo vinha a aumentar a taxa de carbono depois desta ter estado congelada por causa da guerra na Ucrânia. Segundo as contas do Executivo, a redução da carga fiscal total é de 25 cêntimos por litro no gasóleo e 26 cêntimos por litro na gasolina. E o Governo garante que irá continuar a avaliar a situação. Por hoje é tudo no Economia Dia a Dia, mas antes da despedida convido a ouvir o mais recente episódio do Mundo a Seus Pés, onde a jornalista Manuela Goxa Soares nos fala da Argentina, o país onde a inflação anual já vai em 140%. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas.